Hoje eu quero esboçar para os irmãos o resumo das duas mensagens de domingo passado. E eu gostaria de ler com você, neste momento, Gênesis 2, de 8 a 15. De manhã pregamos a palavra do Senhor com o tema família, lugar de refúgio, comunhão e crescimento. Família, lugar de refúgio, comunhão e crescimento. Gênesis 2, de 8 a 5. Amém? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou um homem que formara. Então, o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxê é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça que Ele venha falar com você. Pai de amor, Pai de bondade, nesse momento, ó Deus, reunidos neste lugar, Senhor Deus, com o intuito, Deus, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, de buscar, ó Deus, o Teu favor sobre as nossas vidas e os nossos pedidos de oração, ó Deus, nós lhe pedimos também que o Senhor fale conosco, ó Pai, através do Espírito Santo, Deus. Ilumina, Pai, os nossos corações, a nossa mente, Senhor Deus, para que possamos experimentar, Senhor Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, através da Tua palavra, Pai. Fala conosco, ó Deus, que a nossa família seja bênção, Senhor Deus, neste mundo, que a nossa família, ó Pai, seja bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, como instrumentos, ó Deus, para que seja luz, ó Pai, sal nessa terra, que de trevas, ó Pai, que tanto precisa, Senhor Deus, da luz do Senhor, ó Pai. Fala conosco através dessa palavra, pois a oração que fazemos em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós podemos perceber através desta palavra que nós acabamos de ler, a criação do homem, a criação da terra, a criação do jardim do Éden, aonde Deus formou para que Adão e Eva ali constituíssem a sua família. Quando nós trouxemos uma palavra em cima desta mensagem, desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que Deus construiu para a família, para Adão, a família que ele ia formar ali no Éden, ele construiu um lugar de refúgio, um lugar onde houvesse comunhão e um lugar onde houvesse crescimento, não é verdade? Ali era um lugar de refúgio porque estavam protegidos, estavam guardados pela mão de Deus. Também um lugar de comunhão, porque além de haver uma comunhão no sentido vertical, o homem com Deus, porque Deus aparecia ali no jardim para conversar com Adão, né? Aparecia ali no jardim para conversar com Eva, e ali ele tinha intimidade com Deus. Adão e Eva tinham intimidade com Deus, havia comunhão entre o homem e Deus. Mas também havia comunhão entre o homem e sua mulher, porque Deus, nesse mesmo capítulo, lá no final, ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira que lhe seja idônea, alguém que esteja ao lado dele, alguém que ande ao seu lado. E é por isso que Deus diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É por isso que o casamento é os planos de Deus. O casamento está nos planos de Deus. Quando nós pensamos em casamento, Deus preparou para o homem um lugar de alegria, um lugar de refúgio, um lugar de comunhão, um lugar de crescimento. E esse lugar é o teu lar, esse lugar é a tua casa.
o lugar que Deus preparou para você e a sua família. Ali na família nós encontramos refúgio, ali na família nós encontramos comunhão, ali na família nós devemos encontrar crescimento, né? E o crescimento que nós dizemos é, Deus olhou para Adão e olhou para Eva e disse, multiplicai, né? Enchei a terra. E nós percebemos então que ali um aprende com o outro, um cresce com o outro, e eles vão se multiplicando através dos filhos, que são herança do Senhor, uma vez que nós os criamos para lançar ao mundo como flechas, não é verdade? Meus irmãos, nós percebemos o seguinte nessa mensagem, percebemos que o Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e nós falamos domingo passado sobre isso, falamos que uma vez que Adão estava lá, ele estava lá para quê? Para cultivar, ele estava lá para cuidar, então ele estava lá para trabalhar, cuidar daquele lugar de segurança, aquele lugar de comunhão, aquele lugar seguro, né? Então, o que podemos trazer através desta informação para nós? Meus irmãos, Deus nos deu a família para que nós pudéssemos cuidar, Deus nos deu a família para que nós pudéssemos cultivar a comunhão, cuidar um dos outros, cultivar a comunhão um com os outros. E hoje, meus irmãos, saindo desta mensagem e entrando na mensagem da noite, nós podemos perceber que diante de tudo que nós estamos vendo aqui, é a família perfeita aos olhos do Senhor, que foi assim que Ele fez, para que a família fosse perfeita, não é verdade? Mas aconteceu um pequeno probleminha aí, no caminho, não é verdade? O que foi que aconteceu? O homem, nós podemos ver aqui que Deus colocou no meio do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que ao invés do homem escolher a árvore da vida, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é verdade? E o problema nisso tudo é que após o erro do homem, o castigo dele é que ele teria que trabalhar do suor do seu emprego, do seu trabalho, você vai trabalhar, você vai conseguir tirar o fruto da terra. Hoje de manhã, hoje de manhã encontrei o Edinho no meio do caminho, né? O Edinho me encontrou, olhou e falou, pastor, o que está fazendo no meio da rua essa hora, né? Falei, eu fui levar a Sara para trabalhar. E depois, logo em seguida, eu tive que sair também, Edinho. Então, assim, você vê que realmente é através do suor do nosso trabalho, é acordar cedo, né? Dormir de madrugada, né? Bater ali os pães de dores, né? E é assim que o homem trabalha hoje, é assim que ele consegue o seu sustento, através do suor do seu emprego, com muita dificuldade, não é verdade? Com muito suor. Isso tudo é o que? É um resultado de uma desobediência do homem. Então, o que acontece? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e para cultivar, mas isso se tornou muito mais difícil a partir do momento em que ele erra, a partir do momento em que ele desobedece a Deus, porque Deus fala para ele, agora você vai ter que trabalhar duro, agora as plantas vão começar a produzir espinhos. Tem ideia? Que a rosa que você pega hoje e que fura o teu dedo, na época do Éden ela não tinha espinhos? Alguém já tentou pegar rosa? Eu que gosto de planta, às vezes lá na outra casa que a gente morava, tinha lá a roseira. Meus irmãos, mas que dor que é você tentar podar a rosa. Que dor que é você tentar tirar a rosa. Você vai podando, que ela vai crescendo, então você volta e meia tem que podar. Você corta uma, parece que a outra está brigando com você, ela te dá uma chicotada. Parece que você corta a irmã dela, a outra vai lá e do nada ela dá aquela prensada no seu dedo com aquele espinho, e aquele espinho arde, dói. Né? Você imaginou? No Éden não tinha isso. Não tinha, porque Deus está falando, a partir de agora, por causa da sua desobediência, as plantas vão começar a produzir espinhos e ervas daninhas. Eu já contei aqui para você, que eu trouxe lá da praia, uma vez que eu fui, uma plantinha que eu achei bonitinha, com uma florzinha amarela. Falei, nossa, que linda, ela dá muita flor amarela, maravilha. Mas aí eu plantei no meu jardim, o que foi que aconteceu? Começou a alastrar. Aí eu cortei, arranquei fora, deixei um talinho, em menos de um mês já alastrou tudinho. Aí vai lá eu cortar, agora eu vou arrancar tudo, porque eu não tenho tempo para ficar mexendo com isso. Arranquei tudinho, mas deve ter ficado algum talo em algum lugar. Meus irmãos, aquilo lá não para de crescer, é uma praga. E quando eu fui pesquisar sobre aquilo na internet, eu descobri que ela está entre uma das maiores pragas que tem de planta. Eu falei, meu Deus, eu trouxe uma praga para dentro do meu jardim. É uma erva daninha, ela cresce, né? Ela cresce e produz muito rápido.
Ela cresce tão rápido quanto você consegue tirar. Esse que é o problema dela. E assim nós vemos o que está falando na palavra do Senhor. Quem planta trigo não quer erva daninha crescendo. Sabe por quê? Porque eu tenho lá dentro da minha plantação, eu tenho cheiro verde, né? aquela salsinha, tenho essas coisas, e agora eu não tenho mais. Por quê? Porque a planta cresceu muito, fez a outra morrer, né? Não bateu sol, acabou definhando, morrendo. Então a última vez que eu tirei aquele monte de erva daninha que eu trouxe da praia, culpa minha, né? Eu vi que a minha cebolinha, que eu tinha um monte, sobrou uma só, né? A couve que eu tinha já era. Eu perdi quase tudo, tenho que começar tudo de novo e ainda ficar de olho na belezura da plantinha que eu trouxe para não deixar ela crescer, que senão realmente eu não consigo cultivar nada. Agora eu falo para você, se eu com um jardinzinho pequeno estou tendo um trabalho lascado como esse, imagina um fazendeiro que tem terras e terras para produção. O trabalho que ele não tem para ficar tirando as daninhas, as ervas daninhas que crescem. E o Senhor Jesus fala sobre isso, né? Sobre o trigo e o joio. O que é o joio? O joio é aquela planta indesejada que nasce no lugar errado, e ela se parece com o trigo, não é verdade? E as duas vão crescendo junto. Aquilo ali é um prejuízo para quem está plantando. Por quê? Porque ele está achando que vai colher trigo e ele está colhendo joio. Por que eu estou trazendo todas essas dificuldades para vocês? Porque cuidar da família hoje se tornou muito difícil também. Essa família que nós estamos vendo aqui é a família perfeita, que Deus criou lá no Éden para ser perfeita. A minha família e a sua família era para ser assim. Mas a realidade, por causa do pecado, muitas vezes é diferente, não é mesmo? Quando nós olhamos por aí, se olharmos nas igrejas hoje, quantas famílias estão completas? Quantas mães têm os seus pais, né, o seu marido sentado do ladinho para louvar a Deus? Quantos filhos tem a sua mãe sentada do seu ladinho para adorar a Deus? Ou com a certeza de que são salvos, a certeza de que enquanto você, que nem a Carol hoje, né? A Carol está aqui, mas a mamãe dela, o pai dela, né? Adorando em outro lugar. Nós também estávamos aqui, o meu pai também lá na Canaã adorando. E isso é uma alegria para a gente, saber que nossos pais, a nossa mãe estão na presença do Senhor. É uma família que quando um terminar o culto lá, ou terminar aqui, vão todo mundo se juntar e é uma família de Deus. Mas hoje, por causa do pecado, há essa dificuldade. Os filhos muitas vezes estão nas drogas, né? Muitas vezes a mãe está na igreja, mas o marido não quer saber, ou muitas vezes o marido está na igreja, a mulher não quer saber. Quantas dificuldades nós enfrentamos por causa do pecado. Nós devemos continuar lutando por essa família perfeita. A questão de você cuidar e cultivar se tornou muito mais difícil. Ter uma família abençoada, uma vez que há pecado no meio, não é verdade? Mas não é impossível, porque Deus continua mandando a gente cultivar e cuidar da nossa família. E como é que nós fazemos isso? Nosso joelho no chão, orando, clamando. Muitas vezes as pessoas acham que vir num culto como esse é coisa simples, mas não é, é especial. Uma vez que você está aqui para buscar a bênção de Deus pela sua família, uma vez que você está aqui para buscar a bênção de Deus pela sua vida, uma vez que você está aqui, né, buscando a Deus por uma bênção, como também a irmã Mércia. Mas é claro que muitas de nós viemos aqui não tanto pela bênção, mas pelo Senhor da bênção, não é verdade? E uma vez que nós viemos por Ele, Ele tem sabedoria e Ele conhece o nosso interior, Ele sabe que buscamos a Ele, que queremos que nossos familiares busquem também, que o adorem por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar, que reconheçam. Porque muitas vezes os nossos familiares mesmo vêm na igreja quando está passando mal, dificuldade, algum problema. Aí vem filho, vem marido. Mas logo que recebem a bênção de Deus, vão embora, não é verdade? Então se tornou difícil cultivar na família esse amor, essa comunhão, uns com os outros e com Deus, esse cuidado e esse crescimento. Mas não é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Uma vez que nós colocamos nossos joelhos no chão, as nossas orações não são vãs no Senhor. Às vezes a gente chega aqui no culto de quarta-feira, a gente não faz ideia, a gente acha que a gente coloca o joelho no chão, fala e tudo continua do mesmo jeito. Não, toda quarta-feira, meus irmãos, é algo novo que Deus tem fazendo. Toda quarta-feira, todo culto que nós colocamos os joelhos no chão, Deus está fazendo algo diferente. Sabe por quê? Porque Ele vê você aqui toda quarta-feira e fala: esse meu filho não desiste. Toda vez estão pedindo a mesma coisa, todas as vezes, poxa vida, quando é que eles vão desistir? A resposta é: Senhor, Amém.
quando recebemos de Ti aquilo que nós procuramos segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É ela que nós queremos para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, mediante a dificuldade, nós percebemos que Adão e Eva caíram e já enfrentaram logo de cara dificuldade com a sua família. Por quê? Se você for ver a primeira família da terra, que estava no seio do Senhor, que estava ali recebendo a bênção do Senhor, que estava guardada no jardim, que estava protegida, que estava em comunhão, que estava crescendo, quando vem para a terra, o que é que acontece? O filho do casal se desentende, um com ciúme do outro, e o que aconteceu? Caim matou Abel. Na primeira família da terra já houve um assassinato. Imagine para um pai, imagine para uma mãe, sair da presença de Deus, sair daquele lugar seguro, alegre, já enfrentar uma perda dessa dentro da família. E não é de qualquer jeito, não caiu, bateu a cabeça, não foi comido por um leão, não, seu irmão se voltou contra ele e o assassinou. Essas são as dificuldades que temos visto, meus irmãos, nas famílias de hoje. Pai contra filho, filho contra pai, maquinando coisas terríveis, não é mesmo? E eu vou falar para você, meu irmão, que nós devemos continuar cultivando esse amor, essa alegria dentro do nosso lar, mas nós não estamos também à parte de recebermos dificuldades, tristezas na nossa família, mas nós não podemos deixar de cuidar, não podemos deixar de insistir. Quando nós vemos a segunda mensagem que foi pregada, ela tinha como tema, família não vai bem, obrigado. Porque nós falamos de noite, de manhã nós perguntamos para os irmãos, né, como vai a sua família? E a resposta comum é, vai bem, obrigado. E às vezes a família não vai bem. A questão do obrigado seria porque, o obrigado é uma questão de educação. Você perguntou sobre a minha família, eu estou falando, vai bem, obrigado por ter perguntado, né? Mas e quando não vai bem? Não vai bem, obrigado por ter perguntado. Família não vai bem muitas vezes. E nós percebemos isso, sabe como? Quando nós vemos a história de Jó. Vimos na história de Jó, se nós formos ler a passagem de Jó, nós vamos ver que na terra de Uz havia um homem íntegro e justo, temia a Deus e vivia e evitava fazer o mal. Olha só, cara bom, cara joia, certo? E aí diz que de madrugada ele oferecia um holocausto ao Senhor em favor dos seus filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática de Jó constantemente. Pergunta, um cara cristão, né? Um cara, vou falar cristão porque naquela época não tinha Cristo, né? Mas um homem de Deus, não é? Um crente que nem a gente, certo? Então assim, meus amados irmãos, nós percebemos que essa dificuldade vem também sobre aqueles que são cristãos, sobre aqueles que são de Deus, aqueles que servem ao Deus Altíssimo. Eu podia falar aí, é crente. Aí, um homem que vai na igreja todo domingo, uma mulher que vai na igreja todo domingo, uma pessoa que louva a Deus, que cuida dos seus filhos, que ensina nos caminhos do Senhor, mas enfrentou dificuldade na família. O inimigo foi lá, pediu a Deus para colocar a mão sobre a vida de Jó, e Deus permitiu e disse, só não toque a vida dele, porque ela me pertence. E sabe qual foi a resposta de Satanás, quando Deus perguntou para Jó, como é que está o meu servo? Você viu como ele é íntegro? Você viu como ele é bom? Satanás olhou e falou, ele só serve o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele, e porque o Senhor o cerca por todos os lados. Meus irmãos, as nossas famílias estão cercadas por todos os lados. Se Deus deixasse de cercar a nossa família, Satanás devoraria em 2 segundos. E isso não é sobre a vida só daqueles que estão na igreja, não. Aqueles que estão fora também. A graça do Senhor está sobre os bons e os maus. Sabe por quê? Porque a chuva cai tanto na casa de um quanto na casa de outro. A produção da batatinha que um está fazendo no jardim dele está dando. A produção que o outro está fazendo da manga dele lá na outra casa está dando. Do crente e não crente, porque Deus faz nascer o sol sobre o justo e o injusto. A graça de Deus está sobre as nossas famílias. Se Deus abrisse mão das nossas famílias totalmente, nós seríamos devorados, porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, e quando ele tiver oportunidade, ele não pensa 2 vezes para mandar um cidadão para o inferno, porque é para lá que ele quer levar as famílias. É por isso que está a situação do jeito que está, meus irmãos.
E nós percebemos aqui, meus irmãos, que a mulher de Jó, no momento de dor, no momento de tristeza, por ter perdido seus filhos, ela chega diante de Jó, o seu marido que está ali, com feridas dos pés da cabeça, ela não podia nem colocar o seu ombro, a sua cabeça no ombro de Jó, por causa da doença, com medo da doença passar para ela, ou das dores que ele estava sentindo. Ela não tinha nem o ombro do marido para chorar, por causa da desgraça que estava acontecendo na família dela. E no momento impensado ela diz: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Mas Jó olha para ela e diz o seguinte: você ainda mantém, ele diz, você mantém ainda a sua integridade, né? Ela diz para ele olha para ela, meus irmãos, e diz assim: você fala como uma insensata, você fala como uma insensata, aceitamos o bem dado por Deus, e não vamos aceitar o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Ele quis dizer para ela: nós aceitamos até hoje o bem, até hoje, que nem eu posso falar para os irmãos, hoje eu estou com 37 anos, vou fazer 38, se Deus assim permitir. Quem sou eu para reclamar, depois de ter vivido 37, 38 anos? É só alegria. Às vezes as pessoas olham e falam: nossa, foi cedo, tadinho. Não tem tadinho. Os anos que Deus nos dá aqui, meus irmãos, é uma bênção. É uma bênção, é dádiva de Deus. É por isso que se chama presente. É um presente que Deus nos dá. Nós temos que ser gratos por essa vida que Ele nos dá. E Jó entende isso. Ele fala: Ele me deu tantas bênçãos. Eu era o homem mais rico, eu tinha mais ovelhas, eu tinha muitos filhos, eu me alegrei na presença deles. Agora que Ele me tirou tudo, como é que eu não vou louvar Ele? Se eu louvei quando Ele me deu, vou louvar também quando Ele me tirou. E ele diz aqui então: você tem agido como uma insensata. Mas quando ele diz você fala como uma insensata, não quer dizer que a mulher dele seja insensata. Ele não está chamando ela de louca, ela não é louca de fato, ela não é insensata de fato. A realidade que nós falamos domingo, que muitas vezes, quando nós estamos numa dificuldade tão grande, às vezes nós perdemos a cabeça, às vezes questionamos Deus, às vezes até mesmo amaldiçoamos a Deus no nosso íntimo, mas Deus conhece a nossa dor, Deus conhece a nossa alma, Ele sabe das nossas tristezas, Ele sabe da nossa dificuldade, Ele lembra que nós somos pó, Ele lembra, Ele conhece a nossa aflição, Ele não está com a sua mão levantada para falar: você me xingou, então agora você vai ver só cair sobre você. Não, Ele lembra: poxa, perdeu todos os filhos, nossa, houve um acidente na família, sabe, a criança morreu, ele sofreu, ela sofreu, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua tristeza, eu conheço o que vai dentro da tua alma. É por isso que o Espírito Santo que vem para o homem, ele vem para trazer consolo, porque ele é o consolador. E uma vez que Jó entende isso, ele é o mais prudente da sua família, ele é o que mais está sofrendo, e ele é aquele que mantém a sua integridade, para consolar a sua esposa, e com sabedoria falar: mas você está falando como uma insensata, pensa comigo, veja bem, Deus nos deu o bem, porque Ele não pode, por que não podemos louvá-lo quando vem o mal também? De quem menos espera no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da angústia, é que vem o socorro, é que vem a palavra de sabedoria. Aquela pessoa que está na cama com câncer, aquela mãe, aquele pai ou aquele filho que está na cama com câncer, sofrendo, já preparado para receber a morte, porque sabe que os seus dias estão chegando ao fim. Às vezes o pai está chorando lá na frente da mãe, gritando: Senhor, por quê? Por que o Senhor não ouve minha oração? Por que o Senhor não cura meu filho? Por que o Senhor não cura minha esposa? E é a esposa que está ali sofrendo com dor, o marido que está ali sofrendo, muitas vezes já acabando a sua vida, sentindo que está indo. Fala: calma, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está cuidando de tudo, e Ele vai cuidar de você. Mas eu não entendo. Mas você não precisa entender, Deus está agindo, Ele continua sendo Deus, e eu creio que o choro pode durar uma noite, mas Deus vai trazer alegria sobre o meu lar. Eu sei que hoje vocês estão chorando, sem entender o que Deus está fazendo, mas um dia vamos nos alegrar. Para vocês esses dias vai chegar logo, para mim já vai acontecer, quando eu estiver na presença dEle, vou ficar esperando lá.
E uma vez que estou esperando lá, a palavra do Senhor diz que quando vocês vierem, quando Ele voltar, toda lágrima será enxugada do teu olho. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Quando das pessoas que nós menos esperamos, é que vem as palavras de sabedoria e prudência, meus irmãos. Daqueles que às vezes estão mais sofrendo, são aqueles que estão com a mente voltada para o Senhor, tentando entender aquilo que está acontecendo, para também consolar aqueles que não estão entendendo. E Deus é fiel, porque a palavra do Senhor diz que no final de tudo isso que aconteceu com Jó, nós percebemos a palavra do Senhor falando que Deus deu tudo para ele de volta. Perdeu seus filhos, não voltaram, mas Deus trouxe alegria sobre a vida dele. A palavra do Senhor lá no final de Jó 42, último capítulo de Jó, vai dizer que Deus deu muitas coisas para ele, e que ele viveu para ver os seus netos, bisnetos, até a 4ª geração. A palavra diz que os seus familiares foram comer na casa dele, e ali levaram consolo para ele, levaram presentes para ele e o consolaram. Por quê? Porque querendo ou não, apesar de Deus estar dando tudo para ele, restituindo a ele, ainda havia a dor da perda dos seus filhos. Isso fica uma marca no coração, mas Deus é Deus. E mesmo diante da dor, Ele pode trazer a alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Ele pôde se alegrar com seus novos filhos. E a palavra não diz que Ele trocou de esposa. Eu creio que Ele continuou com a mesma esposa. Sabe por quê? Porque Deus, o casamento é um projeto de Deus. Tenho certeza que Deus não queria que o casamento de Jó fosse destruído só porque a esposa dele, no momento de aflição, no momento de dor, mandou ele amaldiçoar a Deus. Acredito que Deus também trouxe alegria para ela. Acredito que os filhos que nasceram para Jó vieram dela. Ela pôde talvez amamentar novamente, cuidar novamente, rir novamente, ver seus filhos crescer novamente, aproveitar os seus netos, os seus bisnetos, seus tataranetos. E agora, 4ª geração é o quê? Quadro o quê? Quadrinetos? Ela pôde abençoar também, pôde também receber essa bênção do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa para finalizar. Deus tem o melhor para a sua família. Ainda que o ambiente não seja os dos melhores, Deus pode transformar a realidade. Ele pode transformar a tristeza em alegria. E nós podemos finalizar dizendo como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que no final Ele se levantará ao meu favor. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomemos posse, é nossa herança. Toda vida e todo poder, tudo que Deus tem para dar, temos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de
é nossa herança. Toda língua e todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior que está entre nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, Jesus.